a gente identificou isso, a gente chegou aí batendo a meta do mês em 17 dias. Então, se o empreendedor ele leva isso de maneira intuitiva, não Para funciona. a gente ter dinheiro em caixa, a gente precisa trocar isso aqui. Como que eu monto uma equipe comercial? Por onde eu começo? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. O meu nome é João. Meu nome é Marcelo Germano. Sejam bem-vindos, Marcelo, João. O João tá meio diferente hoje, né? Eu tô um pouquinho diferente, é outro né? João, né? É o Um João. pouco É diferente. outro João. Hoje, então, a gente está com um convidado especial, que é o João Vitor Gonçalves. Ele é um cliente nosso e também se tornou um grande amigo aqui. E obrigada por ter aceitado o nosso convite, João. Foi meio Obrigado, em cima da comandante. hora, tinha outra reunião, mas o comandante aceitou vir participar desse podcast com a gente. Obrigada, João. É um grande prazer, né? Eu costumo falar que eu não sei se eu sou comandante ou um EAG, né? De tanto que eu gosto da empresa, tanto que eu me sinto parte do EAG hoje. Grande prazer. Legal. Ai, querido. Top. Então vamos lá, João. A gente queria te conhecer um pouquinho mais. A gente não, né? Porque a gente te conhece, mas os comandantes que estão ouvindo a gente. Fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho da tua história, da tua empresa, o que você faz, para que os comandantes possam te conhecer melhor. Bom, eu sou o João Vitor, né? Eu tenho 23 anos, 26, né? 23 já foi muito tempo. Bom. Mas a gente começou a empresa Caimã Solar, a gente trabalha hoje com sistemas fotovoltaicos aqui no interior de Minas Gerais. E desde 2018 a gente está na luta aí do empreendedorismo e nesse meio do caminho a gente, graças a Deus, a gente conheceu o Marcelo Germano, conhecemos eu e a G, que com certeza mudou aí o rumo da nossa empresa de 2019 para cá. E aí, vocês montaram a empresa em 2019, né? E vocês trabalham 2018. 2018. E como vem sendo esse desafio de vocês desde então? Bom, acho que o maior desafio que a gente tem é porque quando a gente formou a empresa, a gente hoje somos 4 sócios. E nós somos 4 sócios técnicos, totalmente, todo mundo da área técnica, não tinha ninguém da área comercial, não tinha ninguém da área estratégica, todo mundo ali engenheiro, né, 2 engenheiros e 2 eletricistas para estar montando uma empresa, e a gente nunca tinha ideia do que era uma empresa. A grande realidade é essa. Então, se tem algumas pessoas que começam do zero, né, do degrau zero, a gente começou lá do -1, porque a gente não tinha nem ideia do que a gente estava fazendo. A grande realidade era essa. Bem o mito do empreendedor mesmo, né? É que eu ia falar. Você tem habilidade técnica, então você é engenheiro, bem... e aí você montou dentro da tua especialidade uma empresa que trabalhava com projetos, né? Então o técnico que monta um negócio e ele tem a personalidade do técnico, esquece as outras personalidades. O que acaba acontecendo aqui em termos de parte de produto, de instalação, esse tipo de coisa, eu imagino que vocês dominavam o negócio, né? Mas e aí, o que começou a acontecer? Quais foram os pratos que você tinha que equilibrar e não conseguia? O que não encaixava? Bom, o primeiro ponto interessante é que a gente se preparou por mais de 4 anos, tecnicamente, para estar entrando nesse mercado de fotovoltaico. E o primeiro ponto que a gente... 4 anos? 4 anos. Por exemplo, eu fiquei 4 anos durante a faculdade, né? Eu me formei e montei a Caimã, mas eu fiquei 4 anos estudando fotovoltaico, me transformando em mais técnico do que eu já era. E aí, cheguei na empresa, assim, o primeiro ponto que a gente chegou, minha primeira dificuldade que, mesmo a gente sabendo fazer, sabendo projetar, sabendo entregar o produto, a gente não tinha nenhum produto para entregar, porque a gente não tinha nenhum cliente para entregar. A gente não conseguia comercializar com a concorrência que a gente tinha na época, porque como a gente não tinha nenhuma habilidade de vendas, nem nada, a gente não entendia o processo, não entendia de marketing, de persuasão, então a gente sofreu bastante isso no início, né? Enquanto a gente estava competindo com empresas que já tinham um setor comercial pronto, já tinham um marketing pronto, e a gente estava ali meio que brigando contra tudo e todo mundo. Eu imagino, João, que esse tipo de problema deve ser o problema de muitos donos de pequenas e médias empresas. Uma das coisas que acontece, eu vejo isso acontecendo, tá? Não posso falar que isso de uma maneira generalizada, porque toda generalização é burra, mas muitas vezes acontece da pessoa abrir uma empresa e ela tem um pensamento mágico. Qual que é o pensamento mágico? A pessoa acha que o fato de ela abrir a empresa
as pessoas vão chegar, vão comprar e ele vai ganhar dinheiro, né? Simplesmente assim. Eu tenho um produto, o produto é bom, eu vou abrir a empresa e o fato de sair um CNPJ, né, e eu me instalar em uma sala, um ponto comercial, não importa o modelo, né, as pessoas fazer um site, né, as pessoas vão vir e vão comprar. Então, o técnico que pensa no produto, ele acredita nisso, né? Eu digo que é um pensamento mágico, e a gente sabe que para você performar na atividade empresarial, só dominar isso não funciona. Então, por exemplo, eu tive uma escola de educação infantil com minha mãe, né? Então, montamos uma escola, era para educação infantil, até preparar a criança para entrar no fundamental. Então, tinha berçário, infantil 1, infantil 2, e esse tipo de coisa. E quando abriu a escola, era assim, minha mãe era pedagoga, tinha o domínio, né, da parte técnica, a gente comprou uma escola que já funcionava, que já tinha aluno, e aí é isso, né, você abre a escola, está num ponto, já funciona, já tem aluno, e aí os alunos vão vir e vão fazer matrícula e você vai ganhar dinheiro. E no dia a dia não é exatamente isso que acontece. Foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Quando você vai para o campo de batalha, a história é bem diferente, né? Eu acho que, fazendo uma retrospectiva, acho que o ponto mais interessante que aconteceu é que era exatamente isso. O técnico, a gente só enxergava a instalação, a gente só enxergava o projeto, e achava que por a gente ser tão especialista naquilo, era o suficiente para fazer uma venda. E, na verdade, né, cara, se a gente for olhar para a nossa empresa, a parte técnica dela, o fato dela ser boa ou de excelência é mais do que obrigação nossa, porque se a gente tem a parte técnica naquela área, então a gente tem que montar uma empresa que tenha a parte técnica pelo menos suficiente, né? Pelo menos satisfatória, e a gente não enxergava isso. E quando a gente chegou no ponto, falei assim, cara, o que está acontecendo que a gente não está vendendo? Aí eu falei assim, não, a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa começar a aprender vendas, começar a entender como que faz uma venda. Deve ser alguma coisa que não seja um bicho de sete cabeças, porque deve haver processo. Eu sempre teve essa mentalidade de processo da engenharia. Deixa eu né? te perguntar uma coisa, João. Por acaso aconteceu de você que quando você olhou e falou, bom, a gente precisa vender. E aí quando vocês saíram para vender, você ter na mente, num primeiro momento, mas o cliente só quer preço, o meu produto tem qualidade, não dá para fazer o preço que o cliente quer, e o cliente só quer preço, senão ele não compra. Aconteceu isso com você? Aconteceu isso, e sempre que a gente vai treinar e trazer novos vendedores para a nossa equipe, acontece com esse vendedor. A gente tem que trabalhar a mentalidade dele, tem que fazer ele entender que vendas não é só preço. Eu falo que eu não, né? Todo mundo que trabalha com vendas fala que vendas está relacionado à confiança. Então, se a gente consegue gerar confiança no nosso cliente, ele vai comprar apesar do preço. Olha que interessante, João. Vê se, porque o que acontece? A gente tem muitos empreendedores que são técnicos voltados para o produto. Normalmente o vendedor que é técnico voltado para o produto, o foco dele é na qualidade do produto. E quando você tem um foco na qualidade, o preço é mais caro. Só que como ele não sabe vender, ele não sabe gerar valor na hora de vender, né? E aí o que acontece? Ele não consegue mostrar que a qualidade dele é superior, ele não consegue justificar o porquê é superior e quais são as vantagens. Então, se ele não consegue fazer isso, o produto dele vai ser equiparado com um produto sem qualidade, né? E aí, o cliente, como ele não tem essa percepção de valor, ele vai querer pagar o preço de um produto sem qualidade. E como o empreendedor, ele não entende o que ele precisa, o empreendedor técnico que eu estou falando, ele não entende o que ele precisa para gerar valor, ele não gera valor e ele acha que o cliente só quer preço. Por que eu falo isso? Estava conversando hoje eu fiz uma live, né, com uma comandante cliente nossa, e ela tem um produto fantástico, ela trabalha com padaria, tem um produto fantástico, de alta qualidade, e a empresa dela não tinha rentabilidade. Vende, ganhou vários prêmios como o melhor pão, né, ganhou 11 prêmios acho que de 15 prêmios da revista Veja, de Porto Alegre, ela ganhou 11 prêmios, ela vendia, super conceituada, casa cheia, mas ela não tinha rentabilidade. Por quê? Porque o técnico, ele está focado no produto e ele esquece que por trás do produto existe uma atividade empresarial. Eu, outro dia, estava conversando com um comandante que me mandou mensagem no direct, e ele trabalha com sorvete. De novo, engenheiro, né? Sempre os engenheiros. Essa comandante de hoje também é engenheira, né? Engenheiro, e aí ele começou a trabalhar com sorvete. Começou a produzir sorvete, foco no produto,
produto de qualidade, numa cidade do interior, e ele fala, olha, o meu produto ele tem uma qualidade acima dos demais, né? E só que o meu cliente só quer preço. E eu peguei e perguntei para ele, tá, vamos ver se eu entendi, né? Então você está querendo me dizer que se eu abrir uma Häagen-Dazs do lado da sua, o cliente vai entrar na tua porque o preço é mais barato e não vai entrar na Häagen-Dazs. Porque se o cliente só quer preço, o Häagen-Dazs não é um sorvete de preço, então se eu abrir uma Häagen-Dazs do lado da tua sorveteria, ninguém vai entrar na Häagen-Dazs, só vai entrar na tua porque ele quer preço. É isso que você está querendo dizer? Aí ele gaguejou. Resolveu o problema dele, né? Aí ele gaguejou, né? Ele gaguejou. Aí olha que interessante a visão do técnico, né? Olha que interessante. Ele começou a falar para mim, comparar a qualidade dos ingredientes da Häagen-Dazs com os dele. Porque o técnico, ele foca no produto, foca na qualidade do produto, e é isso que importa para ele. Mas eu que vou... O cliente que vai lá pegar o sorvete, ele pouco se importa com isso. Isso para o cliente não é importante. Esse aqui vai 25 gramas de produto X, esse aqui vai 28 gramas, então ele tem mais qualidade. O cliente que está comprando isso, no fim das contas, ele não sabe isso. Como que você gera valor para o cliente? Gera valor com uma marca, gera valor com uma proposta atrativa, gera valor com um ambiente onde ele compra, seja fácil de comprar, seja atrativo, que seja instagramável, né? Nos dias de hoje, o ambiente tem que ser instagramável, né? Então você entra no lugar, você dá para você bater uma foto e colocar no Instagram. Estou aqui na Häagen-Dazs. Isso gera valor. E aí você aumenta o valor que o teu cliente está disposto a pagar pelo teu produto, né? E aí você ia com uma visão de técnico, competia conversava com as pessoas queriam preço e você não vendia. O que fez você mudar esse jogo? Quando a gente chegou nessa situação de a gente ter um produto melhor do que a concorrência, mas não conseguir vender, eu tinha duas opções, né? Ou baratear o nosso produto, né? Se entregar à concorrência, se tornar refém dos preços do mercado, ou inovar e tentar diferenciar e tentar entender por que existe. A minha mente era, cara, como que existe pessoas comprando iPhone a R$5.000 na época se existe um celular aqui que custa 900? E os dois são smartphones. A minha ideia era essa, se existe alguma coisa ali, com certeza dá para eu aprender alguma coisa para eu trazer isso para minha realidade. E foi aí que eu busquei. Na época, a gente começou a estudar o fórmula de lançamento. Foi quando eu conheci. E aí a gente começou a ter a ideia de como produzir valor através da nossa venda. E aí a gente percebeu que a gente sempre teve muito forte, enraizado, antes da gente montar a cultura da empresa, antes de ter tudo scriptado, antes de ter tudo detalhado. Já vamos chegar aí. A gente sempre quis, né, preocupar com o cliente. Nosso foco era sempre a satisfação do cliente. E o ponto era que a gente percebia que para entregar algo para o cliente, a gente tinha que fazer um bom trabalho. Então, a gente percebeu que com tudo isso, a gente conseguia trazer valor realmente para o cliente através da venda. Foi quando a gente fez a primeira virada de chave. Foi a primeira virada de chave. E era muito triste, porque quando a gente chegou a ficar um mês faturando R$10.000. E isso foi o pior mês para a gente e para a nossa equipe, emocionalmente falando. Porque a gente sabia do trabalho que a gente tinha, a gente sabia da qualidade e do empenho que a gente tinha em fazer os nossos clientes satisfeitos e eles terem o resultado que eles mereciam. Você tinha quantas pessoas no teu time nessa época? Nessa época, a gente era 5. Eram os 4 originais e mais um Matheus, que é o nosso engenheiro hoje. Uhum. E aí, nessa época, a gente vendeu 10.000 e a gente ficou totalmente abatido. Aí começa a ter intriga entre sócios, começa a ter todos os sentimentos negativos que podem existir dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa. A gente nunca imaginava que a culpa era do fato da gente não ter um processo, da gente não ter uma estrutura. A gente sempre achava que a culpa era de que alguém não estava empenhando bastante. Vocês nunca se voltaram pro fato de, olha, a estratégia dessa empresa não funciona. O fato é apontar o dedo para os sócios, né? A visão de mercado da empresa estava completamente errada, mas como vocês não percebiam isso,
né? Vocês apontavam o dedo para o sócio e procuravam culpado. Era mais ou menos isso que acontecia. A gente não chegava a apontar o dedo, né? Mas a gente falou assim, nossa, talvez se a gente empenhasse mais, ou se o fulano empenhasse mais, daria para ter mais resultado que a gente está tendo hoje. Trabalhar E, na mais. trabalhar mais. A gente achava que era isso, resolveria, né? Uhum. E aí, beleza. A gente resolveu esse negócio de vendas e fomos começando a melhorar a questão da abordagem. A gente parou de focar no produto, parou de vender a Caimã, né? Hoje a gente vende ela ainda, mas a gente vende ela olhando no ponto de vista do cliente. Falando assim, cliente, o que você quer? Qual que é a sua dor? Qual que é a sua necessidade? E a partir dessa visão que a gente começou a construir o script de vendas, né? O discurso nosso de vendas. Na época era discurso, porque não era script ainda. Não tinha nada desenhado, mas havia aquela filosofia. A nossa visão já tinha mudado para começar a atender o cliente, né? A gente fala assim, se dentro do produto a gente quer atender o cliente bem, então a gente tem que fazer isso também dentro da parte de vendas, porque no final o foco é o cliente. Interessante isso. Sabe que uma coisa que eu aprendi assim com um amigo meu numa conversa, né? Às vezes uma conversa pode gerar muito valor para a gente, né? Eu aprendi numa conversa com um amigo meu, ele me contando, né? Ele trabalha com produtos, normalmente ele conversa com C-level nas empresas. O que é conversar com C-level, tá? Dentro das empresas, das grandes empresas principalmente, você vai ter aqueles cargos que é o CEO, COO, CFO, CMO, que são as diretorias, né? Em inglês eles dão esses nomes bonitos, que é Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, né? Que são palavras que designam os diretores da empresa ou os vice-presidentes da empresa. Então, quando você lida com este tipo de público, você fala com C-level. E ele falou uma coisa muito interessante para mim, que eu trago isso para minha vida e eu acho que isso faz muita diferença. Então, o que ele fala? Ele fala que você tem dois tipos de produtos, tá? Na concepção dele, na abordagem de venda deles. Ele fala que você tem um produto must have, aquele produto que o cara é obrigado a ter, sabe? O cara, se ele não tiver aquilo, ele vai ter problema, a empresa dele não funciona, sei lá, ele é obrigado a ter. E ele fala que tem uns produtos que são nice to have, que são os produtos que seria bom se você tivesse. Seria bom se você tivesse. Se você não tiver, tua vida continua, mas seria bom se você tivesse. O que ele me falou que fez uma grande diferença para mim, e eu levo muito isso em consideração. Ele fala que os produtos must have, como é obrigado ter, sempre tem alguém para fornecer aquele produto, e isso vira commodity, tá? Vira commodity. E quando vira commodity, você acaba tendo uma guerra de preço, tá? Quando você tem um produto nice have, normalmente não vai ter tantas pessoas oferecendo aquilo do jeito que deve ser oferecido. Até porque o cara não acorda de manhã e fala, eu vou comprar um produto que seria legal se eu tivesse, né? E principalmente numa organização empresarial. Então, nice to have é um negócio que, se o cara não tiver, a vida dele, entre aspas, não muda, porque na verdade muda. E ele falou, o meu trabalho é fazer uma engenharia, na cabeça do meu cliente, para ele entender que aquilo que eu vendo gera vantagem competitiva. Que se ele tiver aquele produto em relação ao concorrente dele, ele tem uma vantagem competitiva. E quando ele tem uma vantagem competitiva, ele ganha mais dinheiro. Aí ele falou, quando eu construo isso na cabeça do meu cliente, eu vendo e não negocio o preço, né? Ele não tem um parâmetro de comparação, então eu consigo vender no preço que eu quero. E isso, depois que ele me explicou isso, eu comecei a entender isso em todas as minhas abordagens de venda. Né? Em todas as minhas abordagens de venda. Então, por exemplo, se você fizer o EAG, se você não fizer EAG, tua vida está funcionando sem o EAG. Mas quando você faz o EAG, seria interessante você fazer, para você trabalhar a cultura da tua empresa, para você trabalhar a tua liderança, para trabalhar a gestão. Então, mas até enquanto o cara ele tá, vamos dizer assim, no desconhecido, ele não sabe que a vida pode ser melhor, ela está funcionando daquele jeito, né? Depois que ele descobre que a vida pode ser melhor, depois que ele vê, né, não tem mais como desver, né? Tá. Depois que ele vê que tem que desengravidar, tem que desengravidar. Então vamos lá, a pessoa leva a vida, ela acredita que a vida é daquele jeito mesmo, certo? Enquanto ela não tiver uma ótica diferente que mostra para ela que aquilo pode ser melhor, ela acredita que aquilo é daquele jeito.
Quando ela Sim, que entende a vida é que a assim vida pode ser mesmo, que é só melhor, apagar incêndio, que cliente só quer isso, preço e que funcionário isso, só quer cabo de guerra. que funcionário não está nem aí, que empreender é difícil, que você tem que trabalhar 12 horas por dia, que é bem feito, Uhum. faça você mesmo, porque ninguém está nem aí. Que é o Enquanto olho do dono você que engorda o gado. enquanto você vive essa realidade, não tem como você ver uma realidade diferente. Aí quando você constrói na cabeça do teu cliente que a realidade pode ser diferente, ele entende que ali ele tem uma vantagem. Então, quando ele Uhum. entende que aquilo ali tem uma vantagem, isso gera tanto valor para ele que isso não tem preço. Isso serve para, por exemplo, para eu vender o EAG, isso serve para você vender sistema de geração de energia residencial, né? Que é o sistema Painel fotovoltaico. fotovoltaico. Mas se você vender painel fotovoltaico, você está com foco no produto. Agora, se você falar para a Exatamente. Aqui a pessoa, gente gere vende a semente energia, caimã. se você falar, gere energia a partir da sua própria casa, né? Não, tem Recupere outra seu abordagem investimento em 2, ainda. 3 anos. Quer dizer, Tem outra sei lá, eu não abordagem sei qual que é a ainda. abordagem, depois ele pode falar qual que é a abordagem dele, né? Então, esse tipo de coisa não tem comparação. Então, ele me Sim. ensinou isso, e quando ele me ensinou isso, eu comecei a entrar nesse jogo de, opa, vamos criar valor, vamos criar valor. Só para você ter uma ideia, esse amigo meu, ele vende pesquisa. Ele vende informação, pesquisa e informação. E cada contrato dele, os contratos mínimos dele, eu acho que o menor ticket dele de contrato é $150 mil. A menor venda dele é de $150 mil. Ele não pode colocar uma proposta de menos de $150 mil. Eu falei, por que raios alguém pagaria $150 mil em algumas informações? Porque algumas informações têm um potencial de te criar uma vantagem competitiva, de você sair na frente do concorrente, de você acertar numa matéria-prima, de você acertar num sistema de informação na tua empresa, e você vai estar na frente da tua concorrência, você vai diminuir seus custos, você vai aumentar seu lucro. Então, a abordagem de venda ela não é técnica só pelo produto. Você chega lá e fala, cara, você quer comprar uma pesquisa aqui? Quanto custa essa pesquisa? $150 mil. Você fala, tá louco? $150 mil uma pesquisa? Né? Então, é isso que os empreendedores que têm um foco muito no técnico acabam não entendendo. E o direcionamento desse técnico faz com que você não entenda como que é a atividade empresarial, porque a atividade empresarial ela depende de várias outras coisas. E aí você precisa de processos, você precisa de uma série de coisas. O que você aprendeu, que você entendeu, que você precisava para poder mudar essa dinâmica e alavancar o seu negócio? Eu acho que primeiro choque que eu tive é exatamente igual você conta essa história. Talvez o pessoal tá ouvindo aí. Cara, se o cara consegue vender uma pesquisa por $150 mil, por que eu não consigo vender o meu produto, que tem várias vantagens no preço que eu desejo, né? Era essa a minha dor. E aí primeiro ponto, eu falei assim, não adianta a gente focar no produto. Aí veio o primeiro insight. Se o meu cliente pudesse ter a economia de energia, que é o que ele deseja com o meu produto, sem ter um fotovoltaico, ele optaria por essa opção e não pelo meu produto. E aí já veio, cara, talvez o produto não é a chave, talvez o produto é o que o cliente precisa. E aí a gente começou a entender e começou a buscar conhecimento em fundamentos de vendas. A gente estudamos fundamentos. Depois dos fundamentos, a gente foi estudar estratégias de venda, né? Como que funil de vendas, né? Outbound, inbound. E depois disso, a gente foi implementando ferramentas. Então, foi basicamente essa sequência. Entendemos o que são os fundamentos, entendemos quais são as estratégias que funcionam e depois entendemos quais são as ferramentas que funcionam. Porque não adianta a gente falar de ferramentas, Marcelo, por exemplo, se você tiver no Instagram aí agora, vai ter muita gente falando assim, venda pelo Instagram, venda pela internet. E se amanhã o Instagram sumir? Né? O cara não sabe o fundamento, o cara não sabe a estratégia. Então, eu sempre tive essa percepção da gente estudar o fundamento, de como funciona uma venda, as estratégias principais que trazem resultado desde sempre. Eu acho que venda sempre funcionou e sempre vai funcionar as estratégias. O que vai mudar são as ferramentas que a gente utiliza ao longo dos anos. Sim. Ô, João, E tudo uma ferramenta, né? Você está num ponto bem localizado é uma ferramenta. Você usar o Instagram é uma ferramenta, né? Na verdade, as ferramentas são muito parecidas, né? Você está num bom ponto onde passa um monte de gente, você está no Instagram. As ferramentas são parecidas, usadas de maneiras diferentes, né? Isso. O grande ponto é você atrair gente, né? Para ter contato com o teu produto, com o teu serviço, com a tua marca. Exato. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou antes, a gente vai continuar esse assunto aqui de vendas, mas você falou antes que
que você conheceu o EAG, graças a Deus você conheceu o EAG em um certo momento. Como que você conheceu o EAG? Só me conta, como é que estava o momento da tua empresa quando você conheceu o EAG? Eu suponho que você já estava começando com uma máquina de vendas, aí começando a vender, mas como é que estava o teu momento de empresa quando você conheceu o EAG e como você conheceu o EAG? Aí que é o boom da história, que talvez vai ser de contrassenso. Por quê? A gente entendeu basicamente como é que funcionava a vendas e a gente começou a vender os sistemas, mesmo com concorrência, cobrando mais caro. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou a vender bem. Na época a gente começou a faturar uns 120 mil reais por mês, bem no iníciozinho, lá em 2018. A gente tinha lucro, a nossa margem de lucro era de 20,7% por usina. Então, é um lucro bacana, porque o nosso ticket é alto. E aí, quando a gente buscou EAG, a gente vendia bem, tinha lucro, mas não tinha caixa. A gente não tinha dinheiro. Quando a gente chegou numa situação de parar a nossa operação, porque a gente não tinha nenhum real no bolso, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu estou vendendo, eu estou tendo lucro, e eu não tenho dinheiro, que lá explodiu minha mente. E aí eu parei e falei assim, tem alguma coisa que eu preciso aprender, eu sei que é a gestão, mas eu não sei o que eu preciso saber. Era o ponto que eu estava, eu não sei nem o que eu preciso saber. E aí, eu conversando com um amigo, eu falei assim, eu preciso de alguém de gestão. Ele me indicou Marcelo Germano. E na época não tinha nem podcast. Era mais sofrido ainda, não tinha nem podcast para a gente aprender um pouquinho. E aí eu entrei eu acho que foi até a Rai que recebeu no Instagram, falei assim, preciso de vocês urgente. Mandei uma mensagem e ele me encaminhou para o João. E eu já queria de cara entrar dentro do programa completo, né? Porque eu via, entendi, né? Eu entrei dentro do site da empresa. E a ideia do autogerenciável eu entendi que era realmente aquilo que eu precisava, né? Consertar minha empresa de uma forma completa, não só uma área de vendas, não só a área de financeira, né? Que era o problema que eu estava passando no momento, mas eu precisava de algo completo para a empresa inteira, porque a gente era técnica, né? Nessa época eu já tinha noção que o que eu aprendi na faculdade era só produto. Eu precisava ir além, se eu quisesse ser um empreendedor mesmo de sucesso. E aí, na ligação do João, eu falei assim, João, já me passa o preço aí. Ele falou assim, não, cara, calma, vamos entender o que você precisa. Aí eu falei assim, vagabundo. Se ele te passa o preço, olha só como que é o negócio, né? Se ele te passa o preço, você ia olhar e ia falar, tá caro, né? Ou tá barato, e não sabe exatamente qual o valor, né? Que está sendo gerado, né? Porque que viu caindo na armadilha, na própria armadilha que armava. Quando você vai vender. Você fala, quanto custa? Aí você fala, custa 5 mil. Mas o outro custa 4. Pronto. Você não sai mais dessa. Mas o outro, quando você fala, quanto custa? Custa 5. Mas o outro custa 4. Você não sai mais dessa. Já era. Né? Eu cheguei pro João e falei assim, João, eu já tô comprado. Eu só quero ir para passar o cartão, né? Falei com ele. Você fez o alavanque seus lucros, né? Aí ele falou assim, não, a sua necessidade agora, né? A gente passou lá pela etapa de pré-venda, falou assim, não, sua necessidade agora é o alavanque seus lucros. Que é o nosso produto mais barato, inclusive, né? Aí inclusive, a gente começou... essa semana a gente está na Semana Empresa Sem Caos, né? Então, no dia que esse podcast estiver subindo, a gente está no Semana Empresa Sem Caos, e quem fizer a aquisição do programa EAG, ele ganha o alavanque seus lucros como bônus, mas é só quem fizer a inscrição até o dia 26 de julho. E aí ganha o alavanque seus lucros, que é esse treinamento que você pagou para fazer, tá? Que você pagou e que gerou resultados incríveis. E você pode falar um pouquinho você veio para o alavanque seus lucros, aí continua, né? Porque aí você já conta o que aconteceu. E a gente nem vende mais o alavanque, né? A gente nem vende mais, hoje ele é um bônus mesmo. Então, para quem, só corrigindo, como a Marcelo falou, programa EAG, para quem entrar na imersão EAG online, na turma 29 agora. Pode seguir, João. Como é que foi para você a experiência? Quando a gente entrou dentro do Alavanque Seus Lucros, eu acho que a primeira impressão, o primeiro choque que a gente teve, eu acho que todo mundo tem quando vai para a imersão, ou tem contato dentro do EAG, que é o seguinte, cara, aonde que o Marcelo pôs a câmera lá dentro da minha empresa? E ele começa a falar, tem aquela historinha do gorila. Quando chegou na história do gorila, eu falei assim,
entendi. Agora eu comecei a entender. Agora eu sei que não sobra dinheiro no meu bolso, né? Agora eu entendi, né? Foi o que aconteceu. E a gente fala, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. E caixa é rei, exatamente. E aí, dentro do programa, você fala uma frase que, na época, eu estava com um problema, apesar de eu ser novo, eu estava com um problema de ansiedade. Eu estava trabalhando, assim, no notebook na empresa, do nada me dava taquicardia, começava a tremer, estava andando na rua, me dava tremedeira, não dormia de noite. E aí você fala aquela frase lá quando o dono não tem dinheiro, né? Não tem nada que tira mais o sono do empresário do que a falta Não de tem dinheiro. nada que envelhece mais o dono de uma empresa do que falta de dinheiro. Né? Eu falei assim, isso é um cheque que o empresário faz, né? Custa caro isso, né? Uhum. E eu falei, gente, mas não é possível. Porque eu vim com a mentalidade, cara, eu tô vendendo bem, tô tendo lucro, e eu vi o tanto de coisa que eu tava fazendo errado. E o interessante da dinâmica do Alavanca Seus Lucros na época foi que tem aquela dinâmica da ligação para os clientes, né? Com essa dinâmica, com tudo que a gente aprendeu lá dentro, a gente fez dinheiro para adquirir o programa completo da EAG. Então, assim, pagou... Lá dentro você pagou... Lá no hotel 2 dias. Em 2 dias, a gente pagou... Lá dentro, você pagou um ticket menor para fazer o Alavanca Seus Lucros. De dentro do Alavanca Seus Lucros, você fez uma coisa prática que pagou o Alavanca Seus Lucros e a imersão. Isso em 2 dias, né? Aí a gente entrou no programa EAG. Quando a gente entrou no Alavanca Seus Lucros, a gente pagava para receber. Né? A gente tinha um descompasso gigantesco. Eu lembro que era 54 dias. Eu nem sabia que existia aqueles indicadores lá de financeiro. Eu fazia fluxo de caixa, fazia DRE, planilhazinha bonitinha que a gente tinha comprado, mas não sabia interpretar os dados da forma correta, né? A operação que existia atrás daquilo ali. E aí, acho que a gente, dentro de 1 mês, 2 meses, a gente corrigiu tudo isso, né? A gente falou assim, cara, para a gente ter dinheiro em caixa, a gente precisa trocar isso aqui, né? E aí o nosso ciclo operacional financeiro saiu de 54, hoje ele é menos 37. Então, assim, hoje quanto mais eu vendo, mais dinheiro em caixa eu tenho. Antes, quanto mais eu vendia, mais quebrado eu ficava. E aí, às vezes a gente fica vendo um pessoal que só fala de vendas, né? Você fala assim, vendas cura tudo. Se eu não tivesse entendido o fluxo de caixa, do jeito que a gente entende no Alavanca Seus Lucros, quanto mais eu vendia, mais eu cavava o meu buraco. Era pior. A gente conhece muitas pessoas, né? E é lógico que a pessoa que está com um viés de venda, ela vai usar os jargões. Assim como eu tenho os meus jargões, todo mundo tem jargão, né? E aí tem um jargão aí que as pessoas usam muito nas vendas, que é assim, tá com problema? Vende que passa. Só que se o cara não entende isso e vender muito, ele quebra. Então eu sempre falo, cuidado com o que você está falando, tem que ter responsabilidade na hora de falar, né? Vender é muito bom, eu quero vender cada vez mais, mas vamos entender o jogo do mundo dos negócios, né? Não é só o trabalho técnico, não é só o trabalho de venda, você tem uma gestão empresarial que precisa ser feita para você garantir que no final do dia você vai ter dinheiro no bolso, né? Que isso é importante. Né? Vendas é só um dos pratos, né? Só um dos pratos que a gente tem que equilibrar. Então não adianta a gente fazer um bom trabalho no setor e esquecer do outro, porque a empresa é um organismo vivo completo. É como se a gente cuidasse do cabelo e esquecesse de fazer exercício físico. Porque não vai adiantar no longo prazo. João, olha só que interessante. Então você tinha alguns problemas, né? Primeiro que você até vendia, mas não tinha dinheiro depois que você vendia. Você tinha um problema que não vendia o que você precisava vender, você precisava arrumar isso, né? Aconteceu uma vez, eu fui fazer 2 mentorias, eram 2 empresários, e eu fui fazer mentoria junto com um amigo meu, fui fazer mentoria para esses empresários. E a queixa deles era essa, né? A gente não cresce mais, nossa empresa não cresce mais. Um empresário que faturava 7 milhões por ano e o outro empresário que faturava 28 milhões por ano. Ouvi tudo que eles falaram, e aí eu cheguei no primeiro empresário e falei assim, me conta um pouco a história, ele contou toda a história da empresa dele, e aí quando ele começou a contar a história da empresa, eram 4 sócios na empresa também, né? Empresa de 7 milhões que tinham 4 sócios. Ele começou a contar toda a história da empresa, eu olhei e falei, legal, entendi o que você está me falando, então desenha um organograma da tua empresa, desenha um organograma. Na hora que ele desenhou o organograma, eu falei, é isso o organograma? Ele desenhou ali, colocou as pessoas, todos os funcionários, falei, é isso o organograma? Ele falou,
tá faltando alguma coisa? Ele falou, não tá faltando nada, é esse o organograma. Aí eu virei para ele e falei, cadê o departamento comercial? Quando eu falei, cadê o departamento comercial? Tinha outras pessoas na sala, né? O cara ficou olhando pra minha cara assim, ó, e parecia que eu tinha, como que eu posso falar? A surpresa Tirar dele de da perceber onde estava. pedra do túmulo. Parecia que ele estava cego, assim, ó. Eu tirei a venda dos olhos dele. Ele falou, eu não tenho departamento comercial. Eu falei, como você vende? Ele falou, só por indicação. Olha a pessoa quando ela não enxerga o que eu não tenho um departamento comercial. Eu vendo por indicação, né? E aí eu olhei e falei, é só você trabalhar isso, né? E aí, beleza. Então, primeiro tira a venda. Depois, quando tira a venda, eu não sei se foi isso que aconteceu com você também, falar, agora eu preciso montar um departamento comercial e criar os processos. Como que aconteceu isso com você? Quando a gente estava vendendo bem, depois do EAG já mais recente, eu descobri que 80% dos meus clientes novos eram por indicação. Isso é bom demais. É bom isso é bom demais. Porque quer dizer que o nosso trabalho de instalação, que a gente sempre quis fazer bem feito, estava dando resultado. Só que isso é uma grande ameaça para o negócio, porque e se acabar os clientes disponíveis para ser indicados? Eu vou esperar chegar nesse ponto para criar um setor comercial, para criar um processo, para criar um time, para estruturar tudo isso. Tá fora do teu controle, né? Tá tudo fora do teu controle. Fora. Eu tô dependendo. Tô é o marketing da esperança. É o marketing de esperança. Eu construí. É muito bom vender por indicação, mas você deixa o dinheiro na mesa, né? Quando você só vende por indicação. Sim. E outras. E se você não provoca novas vendas de maneira ativa, você só vende de maneira passiva, não provoca novas vendas, cada nova venda que você provoca de maneira ativa, você gera novas indicações. Sim. Isso que tem acontecido. Aí depois disso, eu falei assim, cara, então eu preciso entender, preciso de mudar isso rápido. Porque eu não sei mais quanto tempo que vai durar essas indicações. A gente não tem controle nenhum. E aí eu fui sentar para ver como que monta um setor comercial, como que funciona a venda. Você vendas fez empresariais. Ou tinha um especialista te ajudando? A gente fez o acompanhamento com um especialista do EAG. Né? Eu sentei, depois que a gente saiu da primeira imersão, né? Eu vi lá, aqui eu consigo ver todas essas áreas, então vou focar aqui primeiro em vendas, para conversar com o especialista que você vai me auxiliando. O especialista, né, dando indicação, falando assim, vai por aqui, vai por ali, você vai chegar mais rápido. E como a minha necessidade era rápida, né, a primeira parte que a gente desenvolveu foi outbound. A gente fazer prospecção ativa para ter clientes no curto prazo. Tanto é que hoje, né, nesse momento que a gente está gravando, a gente está montando já a parte de inbound, porque o outbound já está rodando bonitinho, já está dando os resultados que a gente quer que ele dê. Só para o comandante que estiver ouvindo aí, de repente ele não está familiarizado com esse termo, né? A gente tem que explicar que tem dois processos diferentes. Um é o processo de outbound e o outro é o processo de inbound, né? O processo de outbound, de uma maneira bem simplificada, é quando você faz o que a gente chama de cold call, né? Você sai procurando o cliente, batendo na porta, visitando, ou pegando o telefone ligando, né? Ou disparando mailing, alguma coisa assim do tipo, para falar com esse cliente, falar, opa, eu tenho um negócio aqui para te oferecer. De uma maneira bem simples, tá? Não necessita de uma equipe de marketing gerando pessoas, né? O próprio vendedor vai e liga, né? É o trabalho do vendedor que bate na porta, né? Bater na porta, entendo bater na porta como bater na porta mesmo, como pegar o telefone e ligar, ou como sair visitando, participar de feiras, participar de eventos onde você pode entregar cartão, pegar o telefone e ligar depois. Isso é o outbound. Né? De uma maneira simplista, eu estou explicando, né? De uma maneira simplista também, o inbound você tem um departamento de marketing que entrega um lead, que entrega alguém que foi pré-qualificado e fala para o comercial, ó, toma aqui para fazer a venda, né? De uma maneira bem simples. Senão a gente fica muito tempo para explicar uma coisa técnica e de uma maneira simples eu acho que todo mundo consegue entender. E aí, quando a gente começamos a estruturar o outbound, a gente viu que não adianta a gente ir atrás do cliente se a gente não conseguia fazer com que ele tivesse consciência do valor do nosso produto, que é o que você estava falando lá no começo. Que você tem que construir isso na cabeça do cliente. Não adianta você achar que ele vai perceber o que você percebe. É o que você sempre fala. O que é óbvio, né? Você fala isso mais na questão de liderança, mas isso a gente usa em qualquer área da vida.
O que é óbvio para você não é óbvio para os outros, né? Nada é óbvio até que seja dito. Então, a gente estudou também um modelo de qualificação baseado no Spin Selling. A gente faz o chamado vendas consultivas. A gente consulta o cliente, ele nos conta o que ele quer, o que ele precisa, e a gente vai entregar isso para ele. E de forma... Alguma semelhança aí, quando você falou com o João? Exatamente o mesmo processo, né? A gente usa bastante o Spin Selling. Inclusive, foi até conversando com o João, né? O João falou assim, o João falou para mim, né? João, seu ticket é alto, você precisa fazer vendas consultivas, porque além do ticket ser alto na moeda, né, no valor que você vende o seu produto, ele tem valor agregado também alto, né? Porque o meu produto ele dura mais de 25 anos, traz benefício por mais de 2 décadas para o cliente. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer com que o cliente perceba isso de uma forma mais rápida, né? Usando essa parte da qualificação. E depois da parte de qualificação, né? Estou resumindo aqui meu funil em 3 partes, né? A parte de prospecção, né, que hoje já é outbound e inbound, uma entrada em Y. Tem uma parte de qualificação, que eu fico baseado numa venda consultiva, usando o Spin Selling. E tem a parte de fechamento ou vendas, que é a parte de baixo do funil, onde a gente usa o script de oferta irresistível para fazer a venda do nosso produto. Então, basicamente, depois de todo esse tempo, a gente estruturou esse processo de vendas. E você vê, eu gostei do que você falou, é um processo de vendas, né? Então, se o empreendedor ele leva isso de maneira intuitiva, não funciona. Agora, se ele tem um processo, cada processo tem uma etapa, cada processo tem entradas e saídas e indicadores nesse processo, e você está gerenciando isso, porque o que não é medido não pode ser gerenciado, né? Então, se você está gerenciando esses indicadores, você vai ter um processo que vai te dar previsibilidade. E com previsibilidade, a tua vida e a tua gestão se torna mais efetiva, tá? Mais efetiva. E aí você consegue ter mais resultados. E uma vez que você consegue ter isso, você às vezes consegue, né, bater meta antes do mês terminar, né? Porque eu vejo muitos empreendedores que não batem meta, né? Então a gente está, no dia que a gente está gravando aqui, a gente está um pouquinho Dia depois 17? da metade do mês, dia 17 de julho, e você já bateu a meta do mês de julho, não foi isso? Exatamente, a gente bateu a meta de julho hoje, faltando 14 dias para o final do mês. E eu acho que ainda tem uns... Aqui, ó, tem o sino. Como que vocês comemoram? A gente ensina esse lance da energia no EAG, né? Então, aqui, quando a gente faz uma venda, a gente bate o sino, todo mundo bate na mesa. É um ritual, um simbolismo nosso que gera bastante energia, todo mundo fica feliz com venda aqui. Tá? Mas quando a gente bate meta, a gente também comemora. Então, a gente... às vezes vai para o Outback, às vezes a gente vai fazer um happy hour, às vezes tem premiação, então a gente dá os nossos jeitos, sempre bate foto, registra foto, a gente reúne o time para celebrar. Você batendo meta esse mês, como que você vai celebrar isso? Como que é a cultura da sua empresa em relação a gerar essa energia, porque líder bate meta com o time fazendo certo, né? E você bateu meta com 13 dias antes de fechar o mês, eu imagino que você vai gerar uma energia no teu time, na tua equipe. Como que funciona isso na equipe de vocês? Quando a gente ainda não comprou um sininho para a empresa, mas quando a gente faz venda, a gente bate na mesa. Então, assim, lá no nosso escritório tem 2 andares lá, então o pessoal lá de cima bate, estremece o escritório inteiro. Isso. E quando a gente faz meta mensal, né, de faturamento, a gente costuma fazer um happy hour, né? A gente faz um churrascozinho com a turma. Igual o meu? Oi? Igual o meu? Como que é? Ah, não, é mais humilde, né, Marcelo? Você é churrasco, lenha, né? Essas coisas mais chiques. A gente é mais tranquilo. Aqui em Minas, aqui a gente está usando carvão ainda. Estamos devagar ainda no churrasquinho. Entendi. E aí você faz o churrasquinho, comemora, a galera fica com energia, e aí já no outro mês já entra todo mundo com gás para poder bater novas metas, é isso? Mas uma coisa interessante, a gente estava estruturando esse funil de vendas, esse processo de vendas, né? Até estava falando com a Aline mais cedo. A gente ainda está adequando ele. Interessante isso. A gente está sempre aplicando melhoria contínua. E o ponto que fez a chave virar dentro dele foi a questão de eu pegar a parte de liderança, aquelas reuniões que tem, né, dentro da ferramenta do
do EAG, que ele ensina, né? E aplicando dentro do acompanhamento do processo de vendas. Então, por exemplo, antes a gente fazia uma reunião semanal, depois começamos a fazer uma reunião mensal de fechamento, depois uma quinzenal, depois uma semanal, e hoje a gente faz reunião diária de acompanhamento de tudo que está acontecendo. Então, o que foi interessante? É o que eu chamo de manter o pulso da operação, né? Isso. No pulso da operação. Porque uma coisa é você montar o processo, desenhar ele, falar o que vai acontecer dentro de cada etapa, ter os indicadores, e chegar com o time de vendas, treinar eles, igual eu fiz. E a gente treinou, em maio, a gente bateu recorde de faturamento. Em maio, a gente vendeu um pouco mais... Com Covid e tudo mais, né? Com Covid e tudo mais, a gente ficou pertinho do EAG, a gente bateu 1 milhão de reais, pouco mais de 1 milhão, em maio. Em junho, a gente não bateu a meta. Em junho. E aí eu falei assim, cara... O que você fez quando você não bate a meta? Aí, quando a gente não bateu a meta, eu falei assim, eu vou implementar aqui as reuniões semanais. Aí porque eu as reuniões diárias, né? Já tinha reunião de radar. Você já tinha um radar. E dentro das reuniões diárias, eu comecei a ver que os meus vendedores estavam gastando muito tempo em follow-ups de vendas, né? Mas não estava fazendo as apresentações, não estava apresentando para novos clientes, não estava criando novas oportunidades. Mesmo que tivesse lá clientes esperando. E isso, se você não fizer a reunião diária, você não enxerga isso. É impossível. Você fala assim, quanto você fez hoje? Ele fala assim, não, hoje eu liguei para o fulano de tal, fui lá no banco, olhar financiamento para outro cliente, a gente fez isso, olhou proposta, estamos negociando, mas aí a gente começou a perceber que não estava tendo novas apresentações, não estava tendo uma prospecção diária. Oportunidade. Não estava diária. E foi só fazer as reuniões diárias, a gente identificou isso, a gente chegou aí batendo a meta do mês em 17 dias. E essa meta do mês já está corrigida com o que faltou do mês passado. Então, assim, forecast. Então, a gente está bem feliz, porque o mês passado, quando não bate meta, né, tem um feedback, o time fica triste, né, e é bom a gente estar nessa situação que a gente está hoje, porque revigora toda a energia do time, e eu como líder lá, eu percebo hoje quão é importante ter energia no time. Você não sabe, você pode saber gerenciar venda, você pode saber gerenciar caixa, fluxo de caixa, mas se você não saber gerenciar a energia do seu time, não vai. Na imersão, eu acho que a gente fica 2 horas só falando de energia, né? Só de energia. 2 horas intensa falando de energia, e depois no processo de acompanhamento com o especialista cara, e a energia do pessoal, né? Que faz parte do componente da cultura, no ponto de vista educativo, que a gente tem esse lance de energia, que ele é fundamental. Mas sabe que você falou uma coisa aqui que é muito importante, e talvez os comandantes que estão ouvindo a gente, talvez eles não estejam atentos para o que eu vou falar agora, mas você falou, e para mim é muito importante. Você falou, quando a gente não bate meta, o time fica triste. Cara, isto é um sinal de cultura engajada. Por quê? Porque tem um monte de empresa que quando não bate meta, parece que não aconteceu nada. Ninguém fica triste, ninguém fica feliz porque não bateu a meta, mas ninguém fica triste. Tipo, tá tudo bem, né? Eu me lembro que logo na segunda turma do EAG, um comandante que fez o EAG virou para mim e falou, e depois de um tempo, né, eu encontrei, era uma comandante, né? E eu encontrei essa comandante e aí a gente tava conversando, ela falou, cara, sabe o que mais valeu para mim? Uma das coisas que mais valeu para mim no EAG? Porque assim, a gente tinha meta e quando não batia a meta, tava tudo bem. E para mim no EAG o que mais valeu foi entender que quando não bate meta, não tá tudo bem. Então quando a pessoa não bate a meta e ninguém fica nem triste, cara, isso tem um problema, né? Então quando você falou assim para mim, pô, a gente não bateu a meta, ficou todo mundo triste, a pessoa quando fica triste porque não bateu a meta, ela se incomodou com aquilo. Ela se incomodou, ela vai fazer alguma coisa. Cara, não dá. Aí o time ganha energia para poder fazer acontecer. Agora, quando não bate meta e ninguém faz nada, não adianta você ter um processo de venda, porque você não tem gente com energia, com uma cultura forte, comprometida, para rodar aquilo e fazer acontecer. Então, é lógico, né? Ninguém quer ficar triste, né? Ninguém vai querer não bater meta para ver se o time fica triste, né? Tomara que não seja assim, mas eventualmente acontece de passar um mês ou outro que não bate meta. Então esse é um bom indicativo, né? O que você acha, Aline? Eu acho que faz todo sentido. Eu já tô nervosa, Marcelo, que a gente tá com uma meta bem audaciosa, já tô nervosa, pensando, nossa, a gente tem que bater essa meta, então eu já tô nervosa aqui.
Então, eu concordo que isso sim é um ótimo indicativo para medir a cultura do time, ver como o time está engajado e comprando a briga de fato, né? Mas, João, queria te fazer uma pergunta. Você quer complementar esse assunto e depois eu faço a pergunta? Só complementar aqui uma coisa que o Marcelo falou. Engraçado que quando o time fica triste por não ter batido a meta, isso é um comportamento totalmente reativo, né? Você está reagindo, você não conseguiu ser ativo ao ponto de corrigir isso no meio do caminho, né? Igual a gente fez nesse último mês. E quando o time nem ficar triste, quer dizer que nem reação eles estão tendo, né? Estão no estado total de apatia, né? De Apatia. Apatia, porque o Desculpability fala bastante. Sim, é o E tanto isso faz. é um problema profundo, eu acho que é o As pessoas pisca-alerta de anestesiadas, falta de né? cultura, né? Falta de cultura na sua empresa, é exatamente por causa disso. As pessoas anestesiadas, né? As empresas estão com as pessoas anestesiadas, né? Exatamente. E cultura igual quando eu fui estudar vendas, a gente passou por fundamentos, estratégias e ferramentas. Cultura é um dos fundamentos. Se não sabe cultura, não adianta. É uma empresa que está fadada ao fracasso. Se não tiver um Perfeito. PVE, que é a ferramenta que a gente ensina para fazer cultura, que alinha, né, qual que é o DNA da Exatamente. empresa, não funciona. Qual que é a pergunta, Perfeito. Aline? Não, eu ia perguntar, João, tu acredita que depois de todo esse processo que você passou aqui com o EAG, se você não tivesse feito o EAG, você teria tempo, disposição, conhecimento, tudo que você tem hoje na tua mão para implementar essa estrutura, esse processo comercial dentro da Caimã? Eu acho, eu já pensei nisso. Por isso que eu tô rindo, porque eu já pensei nisso. A gente fez uma virada de chave muito rápida, a gente teve um resultado muito rápido com a Caimã depois do EAG. A gente chegou no EAG com menos 100 mil no caixa, né? A gente adquiriu uma dívida para continuar a rodar a operação, e depois de 5 meses a gente estava com 200 mil em caixa. A gente consertou tudo depois de 5 meses. Isso. Então a gente teve um resultado significativo dentro de 5 meses. Eu acredito que se não tivesse o EAG, eu poderia chegar no estado que eu estou hoje? Poderia. Só que eu não sei quanto isso ia me custar, eu não sei nem quantos anos eu ia levar para chegar nesse nível, né? Marcelo Germano não fez isso em 5 meses, né? Não construiu as empresas deles dentro de 5 meses. E o EAG, além dele ser uma economia de tempo, ele ser um atalho, né? Para aplicar todas as ferramentas de gestão, de cultura e de liderança, o EAG ele vai economizar o tempo precioso e também vai economizar muito dinheiro de erro que a gente poderia estar cometendo por tentar descobrir esse caminho que já tá asfaltado, né? Já é uma rodovia gigantesca que o EAG já fez. Então, assim, não tem. Hoje, olhando todo o caminho que eu fiz, chegando onde eu estou, não vejo justificativa para, se voltar no passado, eu não fazer a mesma, optar pelo EAG de novo. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa agora, tá? Se você, porque você fez um investimento para estar dentro do EAG e fazer o EAG e isso te deu resultado. Se você não tivesse feito esse investimento, tá? Pensando no resultado que você teve, se você não tivesse tido o resultado que você teve, desde quando você começou, qual o tamanho do cheque que você acha que você teria assinado por não fazer? Só para deixar claro o que é o tamanho do cheque que você teria assinado por não deixar de fazer. Tudo o que você ganhou, somado com tudo o que você deixou de perder, né? Porque você estava perdendo quando você chegou, né? E talvez você nem tivesse continuado, né? Não sei exatamente, mas assim, no teu feeling, se eu tivesse que dar um valor para esse cheque, qual que era o tamanho desse cheque? Se a gente for considerar o que eu teria perdido, né? Se não tivesse feito EAG, provavelmente eu teria fechado as portas da empresa. E considerando o que eu estou ganhando, né, faturando, estruturando, com certeza seria um cheque de uns 10 milhões de reais aí, contabilizando até o final do ano, né? Porque Hoje você está faturando 1 milhão por mês, pouco mais, um pouco menos, dependendo do mês. Isso. E o que acontece? O conhecimento do EAG vai me acompanhar para o resto da vida, então eu não consigo nem calcular esse cheque. Se for levar, né, o prazo dos próximos 20 anos. Hoje eu estou com 26, 20 anos eu estou com 46 ainda. Então dá para quase a sua idade, né, Marcelo? É lindo ver esse tipo de coisa, porque eu comecei
com 22 anos eu abri minha primeira empresa, né? A Luma eu abri com 24. A Luma eu abri com 24. Mas com 22 anos eu abri a minha primeira empresa, né? E é legal ver esse negócio da juventude que sai para abrir um negócio muito novo. E via de regra, né? A juventude, quando sai para abrir um negócio, ninguém acredita neles, né? Eu sofri isso, as pessoas olhar para mim e falar, o quê? Esse moleque aqui, né? É difícil as pessoas acreditarem, né? Mas a gente faz dar certo, né? A gente faz acreditar, né? E hoje eu não vou falar mais a gente, porque ó, minha barba tá toda branca, né? Eu sei lá, eu tenho mais tempo de vida como empreendedor do que como não empreendedor, né? Então, e eu espero que quando você tiver a minha idade, você possa falar a mesma coisa. Eu tenho mais tempo de vida, né, como empreendedor do que como não empreendedor, né? Eu só quero enfatizar então, 10 milhões, Marcelo. 10 milhões, Marcelo. Isso me deixa muito feliz. Ouvir isso me deixa muito, muito feliz para entender que esse trabalho ele é um trabalho sério. A gente trabalha nos fundamentos, né? Cultura, liderança, gestão. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de processos. E quando a gente está falando de... Porque uma coisa que é constante, né? Você vê o tamanho da importância disso. As pessoas falam assim para mim, Marcelo, eu tenho tal negócio, me dá uma dica para eu vender mais? Me dá uma dica. E aí eu sempre falo, as pessoas estão querendo uma fórmula mágica, uma bala de prata. Eu falo, não tem bala de prata. A dica é, como que é teu processo de venda? Né? Se a pessoa não vende, ou é por alguma coisa que ela está fazendo errada, como, por exemplo, quando apresentar o produto para o cliente, apresenta produto e não valor, né? Uhum. Ou ela está fazendo alguma coisa errada, que era o que você fazia, né? Tá com foco no produto, não que o produto não tem que ter qualidade, mas não está com foco no valor que aquele produto gera. Então, ou é alguma coisa que ela está fazendo errado, ou alguma coisa que ela está deixando de fazer. Não tem um departamento comercial, não tem um processo comercial, não tem uma estrutura comercial com indicadores no funil, né? Onde vê topo, meio e fundo de funil, né? E não gerencia isso. Então, ou alguma coisa que está fazendo errado, que é foco no lugar errado, ou alguma coisa que não está fazendo, não existe processo, né? E aí as pessoas ficam, me dá uma dica, me dá uma dica. É simples a dica, né? Eu sempre pergunto, o que você está fazendo hoje para vender mais? Existe um processo de venda? Se não existe um processo de venda, você não vai vender. É simples assim, né? Então, por isso que eu falo sempre, na empresa é um reflexo. Exatamente, e é aquilo que eu falei, né? Todo mundo hoje busca ferramenta, estão um pouco interessados em buscar fundamento e estratégia, que é o alicerce para você fazer seu negócio ter sucesso. Uma ferramenta, amanhã vem uma outra pessoa, um outro gênio, né, do século XXI e desenvolve uma nova ferramenta. E aí você perdeu tudo aquilo que você construiu um negócio baseado numa ferramenta e não no fundamento. É igual aquela parábola de Jesus, né? Você constrói a casa na areia e não na rocha, que é um fundamento, que é a coisa sólida. Então não adianta. A gente usa árvore, né? Você faz uma árvore sem raiz, vem um ventinho, ela cai, árvore grossa, raiz fina, né? A Aline tá brilhando aqui para mim. A Aline tá brilhando para você, João. Aí tem hora que o sol muda, né? aí ela fica shining, né? Ela é shining, iluminada. Né? Iluminadíssima aqui. Shining happy people. A música que apareceu na minha cabeça, daí eu acho que é mais da minha época, talvez, que é Shine Bright Like Diamond, Por quê? da Rihanna. É porque você falou em 10 milhões, né? Você falou 10 milhões, a Aline se iluminou, né? Como um passe de mágica. A luz entrou na câmera dela. Ela tá toda iluminada. Eu tô na 10 milhões, até porque a gente tá com uma meta audaciosa, então pode brilhar. Brilha a prosperidade, como diriam os Jimenez. Né? João, e se fosse para você dar um comando, assim, um comando para o comandante que está ouvindo a gente, qual que é o comando que você daria? Pode ser a respeito de venda, pode ser a respeito da tua experiência que você teve. Qual o comando que você dá para o comandante que está ouvindo a gente agora? Nossa. Tem que ser bonito. Tem que ser bonito. Tem que soar inteligente, né? Não, sabe quando você vai fazer aqueles testes de personalidade, tipo DISC, pontos fortes, sei lá, tem vários testes que você faz que você tem que responder a primeira coisa que vem na mente, tá? A primeira coisa que vem na mente. Acho que o melhor comando para tudo que a gente falou aqui hoje é a gente estar focado, primeiro, no cliente, no que ele precisa, no que ele quer, qual que é o problema que ele tem, olhando para o lado
de vendas. Quando você exatamente entrega o que o cliente precisa, né, o que ele deseja, você já não tem grandes problemas de vendas. Mas para o seu negócio, o comando para o seu negócio entenda os fundamentos que faz uma empresa funcionar. Os fundamentos é o que vai fazer a sua empresa viver no longo prazo. Ferramentas é coisa do curto prazo. Ferramentas elas ajudam, mas se ela não tiver atrelada a um fundamento, no curto prazo pode até ter efeito, né? Uhum. Ela não Fundamentos é para longo prazo e ferramenta é a curto prazo. Vai, João Gonçalves. No jargão do EAG. Vai, João Gonçalves. No guia definitivo lá. Gente, eu queria agradecer vocês por esse podcast. Acho que ele foi muito bacana. A gente conseguiu abordar questões de venda para muitos donos de empresa que estão falando, Marcelo, me dá uma dica de como vender, como que eu monto uma equipe comercial, por onde eu começo, o que eu faço. Então, acho que deu para trazer uma visão geral bem legal. E foi muito legal ouvir tua experiência também, João, com relação ao vende que passa, que nem sempre vai passar dor, vender vai passar dor, nem sempre vendas é um remédio, então acho que foi uma experiência muito legal que tu teve, um aprendizado muito importante que tu teve. E aqui o comando que eu queria deixar, na verdade não é nenhum comando, é que é um brilho a prosperidade, iluminando a todos aqui, a meta batida para todos os comandantes que estão ouvindo. Quem está ouvindo esse podcast... seguinte, que a gente vai mudar o nosso horário por estratégia, então esse podcast, ele vai ser publicado às 6h41 da tarde de quarta-feira. Agora, toda quarta-feira, 6h41 da tarde, vai sair o podcast. Então, esse podcast, para quem ouvir ele no dia 22, vai ter a meta do mês de julho batida. Esse é o meu comando que eu falo aqui, ó. Brilha a prosperidade que eu tô mandando. Eu vou ouvir também várias vezes, porque a gente tem uma meta para bater, então semana que vem eu vou ouvir ele inteirinho umas 4 vezes. Gente, é isso. Obrigada, Marcelo. Obrigada, João, por ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente. Sabe que a gente está sempre aí para te ajudar, se precisar. Tamo junto, querido. Obrigada, Marcelo, também. E eu queria falar para os comandantes que estão aqui, né? Que dá um print, se você estiver ouvindo no Spotify ou no YouTube, dá um print, marca a gente e coloca qual foi o comando que você pegou aqui nessa live, tá? Exatamente. Então, é isso que eu queria dizer. E comenta com a gente. Me manda um direct, me fala qual foi o grande comando que você pegou, o que você já aplicou dos outros podcasts que você ouviu e que causou diferença na tua empresa. Eu fico muito feliz. Todo dia eu recebo algum direct de alguém que mudou alguma coisa na empresa através dos nossos podcasts, tá? E é por isso que a gente faz o que faz, para gerar melhoria em todas as empresas, e a gente tem um foco contínuo em acabar com o caos nas pequenas e médias empresas brasileiras. É isso aí. Verdade. Foi. E Valeu. Quem tá no YouTube... Calma aí, Marcelo. Volta aí. Quem tá no YouTube... Aperta aqui, se você gostou desse podcast, clica ali no belezinha, eu falo belezinha, né? Mas é o joinha ali no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Você que está aqui no Spotify, compartilha esse podcast, aperta ali no botãozinho de compartilhar, manda para o seu sócio, manda para o seu amigo que é empresário, manda para o seu pai, para sua mãe, que são seus sócios, manda para o seu filho, para sua filha, são seus sócios também. Compartilha esse podcast para quem faz sentido, para quem está com dificuldade de vendas. Eu estou precisando de uma inspiração ou de uma prosperidade aqui, uma iluminação para bater meta. Então é isso, comandantes. Agora sim, Marcelo. Fui! Valeu! Então até mais, gente. Muito obrigado aí. Valeu!